Boa noite a todos, meu nome é Vera Santos, eu faço parte do Centro Espírita Joana d'Arc e hoje nós estamos aqui no Centro Pão Nosso. Vamos falar sobre o livro Estudando o Nosso Lar, capítulo 10, onde nós discorreremos sobre a reencarnação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. A mensagem que saiu para a gente começar, o nosso dia de estudos é agradecemos sempre. Muita gente pergunta como se pode render as graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos reconhecer a função renovadora, a do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazestes, dificilmente se ouvistes a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi o socorro válido para que não te arrojastes à tremenda luta do espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te segura a subsistência, e se medida severamente no assunto. Observará que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o conforto desnecessário no carro da própria existência e te deres ao exame desapaixonado da própria situação. Verificarás que alijaste o peso douradouro dos enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositasse a maior esperança, e se estudasse a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirá que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de um futuro em um pesado grilhão. Não te confieis às aparências. Louve ao céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também à nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo a melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te levem a alma toda, rende graças a Deus. Então, que mesmo diante das nossas dificuldades, que nós possamos agradecer a Deus. Às vezes a gente não consegue entender por que a gente está passando por determinadas situações, mas lá na frente, ou talvez não, a gente tem a resposta para aquela coisa que a gente está passando. Aqui citou de vários exemplos, de amizade, de dinheiro, de várias coisas, mas que a gente possa estar entendendo e agradecendo por essas situações que a gente passa. Então hoje vamos convidar a nossa amiga Verinha para estar vindo aqui à frente, para estar falando um pouquinho para nós e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, onde nós continuaremos a estudar a obra Estudando o Nosso Lar, que aqui a gente aprende um tanto mais, aprofunda um tanto mais os conhecimentos, tendo como referência a obra basilar Nosso Lar. E ele traz informações riquíssimas aqui, que a cada capítulo que a gente vem trazendo, a gente aprende um tanto mais. O capítulo de hoje é o capítulo 10. No capítulo 10, ele vai falar sobre a reencarnação, ele vai falar sobre a sexualidade, ele vai falar sobre essa questão realmente do amor verdadeiro. Então é um capítulo muito bonito, eu gostei muito e trouxe aqui para nós algumas pesquisas inerentes ao capítulo que também irão contribuir e muito para o nosso avanço, para a nossa abertura de consciência, para que nós possamos então alçar voos mais altos rumo à nossa evolução e compreendendo um tanto mais como a lição primeira disse muito bem, que estamos a passar. Então, neste capítulo, ele vai trazer uma informação muito boa para todos nós. Olha só. Você se recorda de uma entrevista concedida por André Luiz
através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Chico Xavier e Valdo Vieira foi uma dupla bem lá no início, né, de todo o processo mediúnico, vamos falar assim, né, de Chico e Valdo Vieira, que depois Valdo Vieira foi seguir o caminho dele, né? Mas ao tempo de Chico Xavier lá no início, Valdo Vieira fazia parte, que saiu no primeiro número do Anuário Espírita de 1964. Eis a obra aqui. Aqui foram feitas várias perguntas ao Espírito, né, de André Luiz, e a gente vai aprender com ele agora o que ele trouxe aqui nesta obra. Não me recordo, os temas que então foram abordados são interessantíssimos, com a consideração feita por você, a reencarnação, lembrei-me dela de imediato. Ele fala que aqui para nós, os encarnados, eles não têm noção do que seria viver e renascer, nascer e renascer, viver, morrer, tal é a lei, renascer sempre. Tal é a lei, não é? Então ele diz, foram 32 perguntas abordando os temas aqui nesta obra. Sexo, vida no espaço, sexo, reencarnação e atualidades, 1964. Já que estamos dispostos a estudar, aí ele vai então adentrar ao assunto e começar então. Na questão de número 12, indagaram a André Luiz as perguntas. As funções reprodutoras do sexo se destinam somente à vida na Terra? Ou seja, qual é a finalidade precípua do sexo? Lá no Livro dos Espíritos, a perpetuação da espécie. E aqui, porque o sexo, a sexualidade, são temas, vamos falar assim, que chamam bastante a atenção das pessoas e muitas vezes as pessoas o consideram complicado o assunto. Falar de sexo, sexualidade, homossexualidade, enfim. E ele aqui traz de uma forma muito interessante. A resposta sucinta nos induz a inúmeras reflexões. Em muitos outros orbes, compreendendo-se, porém, que mundos existem nos quais as funções reprodutoras não são compreensíveis, por enquanto, na terminologia terrestre. Então, nós vamos ver a questão de número 200 em O Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? E aí eles respondem, não como vós o entendeis. Aí ele vai dar aqui a explicação, para a gente adentrando ao assunto. Tem gente que acha que sexo é coisa só do mundo primitivo, né? Um mundo que ainda pensava-se apenas em perpetuar, procriar, né? Perpetuar a espécie. Eu já ouvi até gente dizer que o espírito é assexuado, confundindo. Assexuado é diferente de ter sexo. Os espíritos não são assexuados, ele explica aqui, eles têm sexo. Um disparate, eles não são assexuados, eles têm sexo. Compreende a pergunta número 200 do Livro dos Espíritos. Os próprios espíritos disseram que não têm sexo como os homens o entendem. Eles não disseram que são assexuados, né? Porque o prefixo a negativa, né? Assexuados, sem sexo. Não são. Eles não disseram que são assexuados. A sexualidade está implícita na criação. E ele vai começar a dar as suas explicações. Os seres vegetais, os animais, se reproduzem. As plantas, os seres vivos, eles se reproduzem. As células procriam. E arriscaria até dizer que até os átomos, do átomo ao arcanjo, tudo
se reproduz, tudo cresce, tudo se transforma. As amônadas, nós já estudamos a respeito, quando da criação do mundo, no livro em A Gênese. Então, tudo segue a sua linha de desenvolvimento, né, por assim dizer. E olha como ele vai se expressando a respeito. A sexualidade é manifestação que tende a sublimar-se. Então, é um caminho, uma trajetória que haveremos todos de percorrer. De percorrer. Todos somos espíritos criados por Deus, fadados a uma perfeição ainda que relativa, mas no quesito, quando o assunto é sexualidade, nós ainda haveremos de aprender a sublimá-la, a entender o seu objetivo, princípio divino, sublime, e dar a ele o respeito que ele merece, o assunto, né, da sexualidade. A comunhão espiritual, olha que frase belíssima, aqui ele não falou a comunhão entre um homem e uma mulher, entre seres do mesmo sexo, não. Olha aqui, a comunhão espiritual entre duas pessoas é permuta de afeto. Então é troca de afeto, e que esse afeto seja verdadeiro. A verdadeira afeição é de alma para alma. E aqui os espíritos não dizem uma alma feminina ou uma alma masculina. É uma troca de afeto verdadeiro entre as almas. Quando do livro Nosso Lar, quando as pessoas, os espíritos, desculpem, estão lá a se prepararem para novos empreendimentos reencarnatórios, eles vão lá para o Bosque das Águas. E ali eles vão conversar, eles vão trocar energias a respeito daquilo que viverão na futura reencarnação. Eles se preparam lá, eles trocam ternura, trocam sentimentos elevados, para depois se reencarnarem. Então, comunhão espiritual entre duas pessoas é permuta de afeto. Amor é reciprocidade. E o amor tem o poder de atrair as almas que assim o sentem, assim o vibram. O amor é a corda vibrátil do coração. Essa frase está no livro de André Luiz. Não me lembro qual, porque assim, a inspiração vem, mas ele não vai falar assim, Verinha, está no livro tal, viu? Fala aí. Entenderam? O amor é a corda vibrátil do coração. Então nós haveremos de percorrer essa estrada. E olha o exemplo que ele vai dar, hein? Entre a terra e a semente ocorre o fenômeno da complementação natural, sem que, a rigor, se possa dizer em qual existe maior entrega. Divaldo diz que o fenômeno das raízes da árvore entranhando pela terra fora é um ato sexual, sabia? Só que o que aconteceu? A nossa civilização, a nossa sociedade colocou o termo num grau de pecaminosidade que tudo gera absurdo. Como isso? Como é isso? Que absurdo! Mas para os espíritos, porque se o sexo fosse algo pecaminoso, proibido, contrário às leis divinas, Deus não o teria deixado por aqui. Concordam? Não teria. Mas o que é que nós então, é como o dinheiro, é como a riqueza, a fortuna. Não é proibido ser rico, desfrutar de uma vida completamente sem problemas financeiros, que muitos outros que não a têm, passam. Mas é o uso que se faz do dinheiro, o uso consciente, o uso
eu diria até assim, fraterno mesmo. O que é que se faz com essa ferramenta poderosíssima e considerado uma das provas mais perigosas para o espírito, a riqueza, porque abre largas portas e facilita muito, principalmente para aqueles que não sabem como lidar com este senhor. Não se pode servir a dois senhores, ou você maltrata um e agrada o outro, ou vice-versa. Então, o que se deve aprender? A linha de equilíbrio e o bom uso que se faz. E o sexo, a sexualidade, entra nesse quesito. Não é proibido, não é pecaminoso, uma vez que você entende que é uma ferramenta, porque o sexo, a finalidade precípua primeira é a procriação. O algo mais é desenvolvimento, é sublimação do sentimento, do psiquismo de cada ser. Então, o que se faz do sexo? Como é que você o administra na sua existência, enquanto ser espiritual? Essa é a questão que ele está comentando aqui, e vai falar desse exemplo o que ocorre entre a terra e a semente. É uma permuta, é uma troca. Tanto a terra precisa da semente, como a semente precisa da terra. Mas isso é espiritismo, isso é sexo, isso é filosofia. E o espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. Cada um dos seus aspectos aqui comentados, que nos dá aí a certeza de que estamos realmente no caminho certo. A pecaminosidade do sexo não está no sexo em si, pois tudo que Deus criou é sagrado. E o sexo não está no órgão, está na mente. É o que a mente vibra. E olha que ele vai falar disso mais adiante. Ainda na aludida entrevista, argumentei, perguntando a André Luiz, se os perispíritos das entidades espirituais, porque o perispírito é o corpo espiritual do espírito. Então ele está perguntando se os perispíritos das entidades espirituais que se localizam nas vizinhanças da Terra, porque os espíritos coabitam conosco, o umbral não é lá, é aqui. É na crosta, é na erraticidade. Coabitam conosco porque ainda tem necessidade de reencarnarem, de aproveitarem a oportunidade na carne. Então ele está perguntando se esses perispíritos conservam o órgão do aparelho sexual humano. Está perguntando para André Luiz. A resposta denotou surpresa do ilustre entrevistado. Sim, e por que não deveria? Então há uma matéria na revista O Reformador que fala assim, o perispírito tem órgãos assim como o corpo os tem? E fala sim, sim, porque é o corpo espiritual do espírito, ele está confirmando aqui. E por que não? O órgão sexual é... Olha essa frase. Quem não concordar pode falar. Olha aqui. O órgão sexual é tão digno quanto o olho. E como não se deve atribuir ao olho os horrores da guerra, o órgão sexual não pode ser responsável pelo vício. Porque quem é que é vicioso? Quem é que é colérico? É o corpo ou é o espírito? Quem é irascível, nervoso, destemperado? É o espírito. Então não se deve julgar o órgão pela sua cabeça. Né? O sexo está na mente, que é a sua sede. Não se pode ser responsável pelo vício. Então é o espírito que é o condutor, que é o administrador de todas as energias que lhe são inerentes. Porque tudo é energia. Nós somos energia.
Nós somos seres emocionais, diz Joana de Ângeles. Ficou mais claro agora, ponderou Modesta. Virtude e vício são pertinentes ao espírito e não ao que se quer inculpar na tentativa de eximir-se da responsabilidade. Tem uma frase que eu penso que vocês vão se lembrar, que é assim: eu cometi determinada ação porque a carne é fraca. É a carne que é fraca? Não é? O Livro dos Espíritos. O que seria o corpo sem o espírito para animá-lo? Um amontoado de carne. Nada. Sem ações, sem reações, sem emoções, nada. Um amontoado de carne. Isso os espíritos respondendo para Kardec, hein? Não são não são palavras nossas. Então, olha só, virtude e vício. Virtude é aquilo que se constrói, que se desenvolve durante a nossa trajetória terrena. Afinal, é para isso a que viemos. A construção de virtudes que nos darão uma condição assim de puros espíritos, aqueles que já se eximiram, já se despojaram de todo orgulho, de toda vaidade, de toda pretensão. E o vício ainda é um mal, ainda é uma dificuldade, ainda é um escolho para a nossa existência. Porque nós podemos comparar a virtude e o vício com as duas portas, a porta estreita e a porta larga. Muitas vezes nós estamos pela porta estreita e aos escolhos. Por que você está indo no centro todo dia, meu amigo? Você está aprendendo alguma coisa? Você está retirando algum aprendizado de lá? Vamos para outros lugares, ver outras coisas. Tem os escolhos, daquele que quer permanecer pela estrada do bem. Há os escolhos, há as tentativas de se forjar ali daquela estrada. Então, virtude e vício é sempre uma escolha do espírito. E o que pode dar ao espírito uma caminhada mais segura, uma caminhada mais serena, é a sua lucidez consciencial. E como adquiri-la? Através dos estudos, através das práticas fraternas, através da vivência do Evangelho. Tudo isso vai reforçando a nossa caminhada e as decisões que o Espírito faz, né, para a sua existência. Tem-se a impressão de que o homem deseja inculpar o Criador, colocar a culpa em Deus, pelos desvios que comete em matéria de sexo, não é? Fez outra pergunta. E o que ele comete, então, valendo-se das mãos para surrupiar e por vezes matar? Então, inculpar a Deus? A cada um de nós. A cada um de nós está jungido às nossas decisões. Recebemos o livre-arbítrio pelas mãos do Criador, para que pudéssemos aprender a utilizar dele conscientemente. E não por vamos falar assim, um automatismo. Devo ou não ir? Faço ou não faço? Sigo por aqui ou por ali? Deus, então, em nos concedendo o livre-arbítrio, disse, olha, caminha e confia, espera sempre, ama e segue o seu caminho. Segue o coração alimentado pela razão, que poderá te levar a grandes realizações no campo do espírito. E ele vai trazendo uma informação também, e eu esqueci o meu banner, hein, gente? Tá lá no meu carro. Mas é por último, alguém vai lá e pega para mim. Ele diz assim, o corpo, por mais animalizado, porque às vezes nós costumamos perceber e presenciar as atitudes,
os cometimentos, as ações de determinada pessoa, né? E nós poderíamos, às vezes, perceber também algumas aberrações, algumas modificações estranhas e pensar, nossa, como pode? Será que foi Deus quem criou? Olha, o corpo, por mais animalizado, é uma bênção para o espírito que, caso não reencarnasse, não encontraria meios de evoluir. Por que será? Sem reencarnar, o espírito não lograria a consciência de si mesmo. É no embate na carne, na presença daqueles que estão a nos acompanhar, é que nós podemos nos autoavaliar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesta terra? Será que eu estou realizando aquilo a que eu vim? A que eu me comprometi no mundo dos espíritos? Nenhum de nós, espíritos, viajores do universo, chega até aqui simplesmente para nada. Vou dar uma descidinha lá na Terra e ver como é que tá. Qualquer coisa, estou subindo de volta. É assim? Não é assim. Há todo um planejamento, toda uma organização de técnicos responsáveis pela reencarnação e daqueles que ficam a nos avalizar. O que é que nós estamos fazendo com essa bendita oportunidade que é a reencarnação? Então, sem reencarnar, o espírito não lograria a consciência de si mesmo. O corpo físico é o cadinho onde ele se retempera. Então, Emmanuel que gosta de dizer isso, que ele fala que o lar é o cadinho, onde as almas se reúnem para o devido reajuste. E o corpo físico, considerado como a morada do espírito temporária. É uma morada temporária do espírito. É aquele que faculta a direção do espírito por aqui. É o corpo físico. Então, como diz o capítulo 17, na última lição, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Um é instrumento daquele. O espírito precisa do corpo e o corpo precisa do espírito. E o perispírito intermediando toda a transação. Toda a operação. É interessante lembrar disso. Aí ele vai falar aqui, aproveitando o comentário, ele vai passar então a destacar a segunda questão desta obra. É a de número 21. A reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo? Lei imperativa. Tem que reencarnar. O que vocês acham? Tem que reencarnar? Olha aqui, eis aí, algo que eu gostaria muitíssimo de ter tido uma oportunidade, uma publicação espírita confiável. Eu precisaria ter estudado isso. Então, infelizmente, ele não tinha, né, acesso ainda às páginas do anuário de 1964. Por quê? Já estava doente e logo desencarnaria. Então vamos ver a resposta. Mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal, compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Então, qual seria a síntese? A reencarnação como princípio universal. É lei para todos. E nas esferas sublimes também se reencarna? Outra pergunta. Ele vai responder. Ocorre gestação? O que se dá em outros mundos, né? Não sabemos por que processo, como se dá, porque há coisas, há ensinamentos, há elucidações que levam tempo para que nós possamos recebê-los. Não é assim tão simples. E aqui ele diz, não sabemos por que processo, mas ocorre. Ocorre a fecundação, a gestação, enfim, todo o processo da reencarnação. Egorina, ela tem aquela obra
esqueci o nome da obra, mas ela é o Espírito, através de Chico Xavier. Ela fala muito sobre essas questões da fecundação, da gestação, ainda no plano dos espíritos. Então quer dizer que a mamãe, antes de gestar, ela passa por um processo no plano dos espíritos para que aquilo aconteça. É muito interessante, eu só me esqueci o nome da obra que fala a respeito disso, é onde ela apresenta os departamentos reencarnatórios, como se dá todo o processo. Ela tem as fotos, está tudo nesta obra. Com a devida vênia espiritual, o que é vênia? É uma licença, né? Uma licença, é uma permissão. Então, com a devida permissão espiritual, falou o instrutor, sempre respeitoso, consideremos o caso do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus reencarnou? Reencarnou? Encarnou. Veio na carne. Não reencarnou. Não precisava. Não precisava. Olha a explicação. Ele não reencarnou na terra. Jesus encarnou, pois que nasceu entre os homens uma única vez. A sua evolução, feita em linha reta para Deus, concordando com o parecer de Emmanuel a respeito, se deu em outros orbes, inclusive fora do sistema solar. Então a gente costuma dizer que Jesus é um ser extraterrestre, mas não aqueles da cabecinha grande, que tem um corpo fininho. Ele vai falar aqui sobre isso. Não é nesse sentido. É fora do planeta Terra, fora do sistema solar. A palavra dele no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, é um atestado da realidade da reencarnação. O que dizia Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu era. Eu já existia. Então, aí a gente vai saber, mas desde quando, hein? Não temos essa informação. Ora, sou onde, não é? Se a terra nem existia. Rematou um dos presentes lá. Jesus era um extraterreno. Isso foi dito por ele mesmo. O que não quer dizer que tenha chegado à Terra num disco voador. Até agora é o que se sabe. Talvez mais daqui a alguns milênios a comunidade terrena possa saber algo mais. Você sabe, aí ela vai falar a respeito, né, dessas, vai brincar um pouquinho aqui, mas uma informação importante é essa. Vejam a evolução do espírito do Divino Mestre. Segundo estimativas, o espírito humano está lidando com a razão, porque é o princípio espiritual, depois princípio inteligente, né, quando nós passamos a ser seres pensantes, desenvolver o pensamento contínuo. Então, passamos a trabalhar com a razão. Olha só, 40 mil anos. Antes era princípio inteligente, é o que eu disse. Daí se pode deduzir, então, que todos nós aqui que estamos encarnados, estamos a caminho, né? Estamos caminhando aí e alcançando a nossa evolução. Se Jesus já era Jesus ao tempo de Abraão, que é o pai da humanidade, de Abraão, que era praticamente um bárbaro no seu tempo, o que era muitos de nós? Então, ela brinca que era uma pedra, era algo assim. Olha só, então data de muitos e muitos anos. A gente vai lembrar, quando ele falou que Abraão aqui era um bárbaro ao tempo dele, e aquele povo daquela época passava por testemunhos bem difíceis que talvez hoje nós não conseguiríamos. Porque Abraão meio que duvidou da existência de Deus, algo assim.
Então a fé dele fraquejou e ele foi levado a dar o testemunho da sua fé, levando o seu filhinho Isaque às piras, ao sacrifício. Foi levando, foi conversando com ele, deitou o menininho lá em cima da fogueira. Pensa, um pai e uma mãe fazer isso hoje. E a hora que ele estava já com a espada assim bem próxima do pescocinho de Isaque, ele ouve a voz. Tá bom, já tá bom, eu sei que você confia em mim. E aí eles tomam outro cordeiro para fazer parte ali do sacrifício. Então era bem isso que ele fala a respeito. A ideia da reencarnação, doutor, transcende o aparecimento de qualquer religião na Terra, porque a reencarnação, ela não é uma, vamos falar assim, é uma premissa do espiritismo. A reencarnação já data de, assim como a mediunidade, lá com as pitonisas, as médiuns, enfim, né, data de longos anos, né? Ele vai falar, ó, a respeito disso. Nasceu concomitantemente com a crença na imortalidade. Trata-se de algo imanente, como a ideia de Deus na criatura humana, né? Falando a respeito disso. Aí, finalizando aqui, alguém pode buscar o banner para mim, está no banco de trás, que eu trouxe para a gente elucidar. É um enroladinho, tá lá assim, vermelhinho. Dizem que a reencarnação é uma tese criada por nós, os espíritas. Errado. A crença nas vidas sucessivas é anterior ao brahmanismo, que floresceu na Índia Védica, né, lá com o povo, com os Vedas. Olha só. Ninguém sabe de que cérebro humano ela emergiu primeiro. Não se trata, pois, de um sofisma, já que não foi pensada com segundas intenções. Com certeza, foi um espírito exilado de Capela, não é? Com certeza, Odilon foi um espírito exilado de Capela, não é? Chico Xavier dizia que os que admitem a crença na reencarnação não são todos da Terra. Como assim? Aí continua depois no capítulo 11, que são cenas do próximo capítulo. Então, eu vou pegar aqui esse negocinho aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui. Porque aqui nós vamos, como nós falamos muito sobre reencarnação, aqui tem uma lição extremamente importante, que está lá no livro Renovando Atitudes, onde o médium é o Francisco do Espírito Santo Neto, e a lição se intitula Reprogramação. Então aqui ele vai falar sobre a reencarnação. Nasceste no lar que precisavas, não no lar que gostarias, mas no lar que precisavas, para o seu adiantamento moral e espiritual. Vestiste o corpo físico que merecias, que construíste ao longo dos anos, através das suas ações, más ou boas, tudo impregnado no seu perispírito. Então, quando da decisão do reencarne, nós somos convidados, então, a presenciar, a estudar a formação de mapas de corpos futuros, como está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Nesta obra aqui, que eu andei lendo alguma coisa também, interessante a respeito da reencarnação, o que é a evangelização de espíritos, Eurípides Barçanufo, por Alzira Bessa França Anui. Espírito Eurípides Barçanufo é o espírito. E aqui ele fala do fato do espírito, né? O que seria todo o seu histórico reencarnatório. Então, para o espírito, muitas vezes ele passa por desafios importantes. Ele tem toda uma origem, toda uma ambiência reencarnatória na França. Mas aí, por vezes, devido a compromissos outros, que isso é de fórum íntimo de cada espírito, ele vem para o Brasil.
Muitos daqueles espíritos das cruzadas, aqueles espíritos da Inquisição, eles pediram um asilo no Brasil. Isso quem conta é Haroldo, né? Então aqui ele fala sobre essa questão do fato do espírito, que é o seu histórico reencarnatório, e fala também sobre essa ambiência, né, reencarnatória, que é que eu vou, onde é que eu vou estar inserido, em que meio, né? Possuis os recursos financeiros coerentes às tuas necessidades. Não falou as suas superfluosidades, mas ao necessário. Nem mais e nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Mas muitas vezes nós queremos mais, recebemos mais e nos complicamos mais. Muitas vezes. Mas nunca nos faltará o necessário. É preciso confiar, porque se Deus cuidou tão bem de uma planta, não cuidaria de nós, não é? Teu ambiente de trabalho, qual será? É o que elegemos espontaneamente para a nossa realização. Ah, mas eu sofro demais, um chefe muito difícil, colegas também muito estranhos, mas ali é uma excelente oportunidade de aprendizado. Olha, eu ouvi isso. Você pode não estar sendo remunerada a contento, mas as experiências que você está angariando para o seu espírito é de um valor que você não sabe calcular. Ponto. Os espíritos falam, você tem que pôr ponto. Você pôr vírgula, 2 pontos, reticência, na próxima pergunta eles vão falar, já vos dissemos na questão anterior. Eles são bem assim. E os parentes, os amigos, hein? São as almas que atraímos com as nossas próprias afinidades. Leon Denis diz, a que leis estão sujeitos à reencarnação? As leis da atratividade, da afinidade, de gostos, tendências, inclinações, afinidades essas, tanto para o campo do bem, como para o campo do mal também. Por favor,